Esther, no seu capítulo 5, verso 1, a palavra do Senhor vai nos dizer: sucedeu que ao terceiro dia Esther se vestiu com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do seu aposento. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do seu aposento. Verso de número 2. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei lhe estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha em sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Verso 3. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Esther? Ou qual a tua petição? Até metade do meu reino lhe será dado. Você pode se assentar glorificando o Senhor. Aleluia, Deus! Poderoso, meu Senhor, aleluia! Eu gosto muito desse texto, em particular, porque é um texto que nos confronta todos os dias a viver no sentido literal um posicionamento diante da presença do rei. A palavra do Senhor vai nos dizer que o povo de Esther, o povo judeu, era um povo que estava sofrendo uma perseguição. Perseguição essa dada por um homem chamado Amã. E para nós entendermos melhor esse contexto, temos que entender como Esther chegou no seu reinado. A palavra do Senhor vai nos dizer que existia uma rainha por nome de Rainha Vaste, que era rainha do rei Assuero daquele tempo. E a palavra do Senhor nos diz que o rei Assuero estava dando um grande banquete que durava dias. E certa feita, ele muito feliz, ele muito alegre, ele vai chamar a rainha Vaste na sua presença. Só que a palavra do Senhor nos diz que a rainha Vaste, ela se nega a estar na presença do rei, porque ela também estava dando um banquete. E quando a rainha Vaste, ela se nega a estar na presença de Assuero, braço direito de Assuero, chamado por nome de Amã, ele se levanta e fala: se o Senhor não tomar uma posição no seu reinado, isso vai virar uma bagunça. Porque se quem está dentro não está respeitando o Senhor, imagina quem está fora. Meu Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o rei Assuero agora se levanta, ele exonera a rainha Vaste do seu cargo e manda que todas as mulheres virgens do seu palácio se apresentassem até ele, e assim ele iria escolher para si uma nova rainha. E assim Esther ocupa um lugar no seu trono, e a partir de agora ela não é somente Esther a judia, mas ela é chamada por Rainha Esther. E a palavra do Senhor diz que agora Amã, ele vai levantar um decreto no palácio. E esse decreto dizia que todas as vezes que ele passasse, quem estivesse ao seu redor teria que se curvar perante a ele. Só que costumo eu dizer que Mardoqueu, tio de Esther, que assumiu a figura paterna, não era um crente igual a gente vê hoje em dia, porque os crentes de hoje em dia estão se dobrando para qualquer pessoa, estão se dobrando para qualquer revelação, estão se dobrando para qualquer pessoa que prega e grita. Só que Mardoqueu, ele tomou uma posição e falou: Amã, para você eu não me dobro. Meu Deus. E todas as vezes que Amã passava, todo mundo se curvava, menos Mardoqueu. E Amã agora, ele vai se levantar com uma ira perante a vida de Mardoqueu e vai ir até Assuero. E vai falar: meu rei, é o seguinte, existe um povo aí fora que está dando trabalho. E eu preciso tomar uma atitude, porque senão vai dar ruim pra gente. E a palavra diz que Assuero, ele entrega o seu anel na mão de Amã. E ele fala: Amã, a partir de agora esse povo está em suas mãos. Se você quiser matar, você mata. Se você quiser expulsar, você expulsa. Mas a partir de hoje, Amã, esse povo está em suas mãos. E a palavra do Senhor vai nos dizer que por causa de um homem,
a revolta vai se tornar em volta de todo o povo. Porque por causa de um, meu pastor, que não se curvou, agora todo o povo judeu está sofrendo perseguição. E como se não bastasse a perseguição de Amã, ele também vai levantar um decreto de morte contra o povo judeu. Por causa de um homem que não se dobrou, a perseguição veio para todo o povo. Só que o interessante não é a perseguição. O que me chama a atenção é a atitude que Mardoqueu vai tomar perante a situação. Meu Deus, aleluia. Porque Mardoqueu ele não pode chegar diretamente ao rei, mas ele tem acesso à rainha. Deus. Então ele vai até a rainha Esther e fala: Esther, o povo aqui fora está padecendo perseguição. O povo lá fora está vestindo veste de cinza, porque nós não aceitamos essa perseguição e nem muito menos o decreto que foi levantado. Esther, faça alguma coisa por nós. Só que Esther, ela entendia da lei que dizia que ela não podia se apresentar na presença do rei se não fosse chamada. E ela vai falar: Mardoqueu, o rei já não me chama na sua presença tem meses. E eu não posso entrar de qualquer maneira na presença dele, senão eu morro. Só que Mardoqueu ele vai falar: Esther, fica tranquilo. Porque se você não fizer nada, socorro e livramento virá de outro lado. Só que se lembre de uma coisa: a espada que vai cortar aqui fora pra gente, pode ser que corte aí dentro para você também. Meu Meu Deus. Deus, aleluia. Mas se não quiser fazer nada, fica tranquilo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o posicionamento de Esther, meu pastor, vai mudar. E ela vai falar: Mardoqueu, é o seguinte, manda o povo aí fora jejuar 3 dias e 3 noites. Porque enquanto o povo aí fora se prepara, eu aqui dentro também vou me preparar. Enquanto o povo está jejuando 3 dias aí fora, eu e minhas servas aqui dentro também jejuaremos 3 dias. E depois disso, eu entrarei na presença do rei. Se padecer, padeci. Mas eu vou entrar na presença do rei. Deus. Aleluia. E o capítulo 5 que nós acabamos de ler vai começar narrando que chega o 3º dia, pastor. Esther, ela se levanta, ela coloca suas vestes reais e entra na presença do rei. Só que enquanto a Esther entra na presença do rei, pastor, existe um povo lá fora que está jejuando. Aleluia. Enquanto a Esther se posiciona dentro do palácio, existe um povo aqui fora que está tomando atitude. Glória a Deus. Porque Esther ela sabia que ela não podia entrar na presença do rei de qualquer maneira. Mas mediante a um preparo, uma posição, aí ela se levanta e entra. Sabe por quê, pastor? Porque tem gente que quer entrar na presença do rei de qualquer maneira. Tem gente que não se prepara, mas quer milagre. Tem gente que não ora, mas quer bênção. Mas a palavra do Senhor me ensina que antes de eu entrar na presença do rei, para poder pedir, eu me preparo aqui fora primeiro. Eu não sei se você vai pegar, eu não sei se você vai entender, mas a Esther está me ensinando que a milagre se prepara, que a bênção vai orar, que é nível sobrenatural. Então busca. Aleluia. Aleluia. E a palavra ela me garante Aleluia. que chega o 1º dia, nada acontece. Chega o 2º dia, o coração aperta. Só que o 3º dia ainda existe. E quando dá o 3º dia, Esther vai vestir suas vestes reais. E aqui começa o confronto da palavra. Porque como é que pode, pastor? O povo sofrendo perseguição. O povo vestindo vestes de cinza em forma de protesto. Mas alguém dentro da casa está vestindo vestes reais, meu pastor José. Meu Deus, é forte. O povo está sofrendo perseguição lá fora. Mas para quem se prepara tem vestes reais esperando. Oh, glória a Jesus. Para quem se posiciona tem vestes diferentes esperando. Verdade. Independente se o povo está vivenciando perseguição, decreto de morte, independente
Glória a Jesus. Aleluia. E sabe o que me chama a atenção? É que o povo não está aceitando a perseguição. O povo está protestando contra isso. Mas eles não só são contra, como também agem contra. E agora Esther, quando ela entra na presença do rei, a palavra do Senhor diz que ele vai estender o seu cetro de ouro. E naquele tempo, poderia acontecer duas coisas. Esther ela não poderia sair do palácio. Por quê? Porque entrou na presença do rei sem ser chamada. Ela poderia morrer ali mesmo. A segunda coisa que poderia acontecer foi exatamente o que aconteceu com Esther. O rei estendeu o seu cetro de ouro, lhe concedendo o espaço de fala. E a pergunta que ele faz é: o que queres, rainha Esther? Pede até metade do meu reino, porque eu vou te dar. Entenda uma coisa. A palavra do Senhor vai dizer, no capítulo 1 do livro de Esther, que a rainha Vasti foi exonerada do seu cargo porque não se apresentou, mas foi chamada. Só que agora, diferentemente, Esther nem foi chamado, mas vai se apresentar. Meu Deus, aleluia. Entendi o mistério. Nós vivemos uma geração que Deus tem propósito, Deus tem chamada, Deus tem projeto, mas Ele chama e a geração não vem. Vivemos em um povo que não adianta você orar, você jejuar, você subir monte, porque tem chamada, mas não quer presença. Só que eu tenho orgulho de falar, pastor, que nós também vivemos uma geração que ela não vive fora, ela está dentro do palácio. Meu Deus. Porque Deus nem bradou o nome, mas está falando, eis-me aqui. Aleluia. Deus ele nem chamou o nome, mas está falando, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Já que quem está lá fora não quer a chamada, eu aceito. Deus. Só que a palavra do Senhor vai dizer que quando Esther ela entra no palácio, o rei lhe concede o espaço de fala. E ele vai dizer, pede até metade do meu reino, porque eu vou te dar. Esther ela não pede a sua necessidade, mas Esther vai pedir um favor para ele. Pastor, que favor é esse? Açoeiro, se for do agrado do rei, venha amanhã até o banquete que eu prepararei para o Senhor. Mas não venha sozinho não, venha juntamente com Amã. E isso aqui, pastor José, vai mexer comigo. Porque querendo ou não, nós somos carnes. E a nossa carne tem hora que grita. Não podemos ser hipócritas. E eu fiquei pensando, Senhor, como é que pode? Esther preparar um banquete e servir quem planejou contra o seu próprio povo. Meu Deus. Senhor, como é que pode? Esther sabendo que o seu povo pode ser exterminado, mas ela está servindo quem deu o decreto de morte. E para ser sincero, eu falei com Deus, Deus não me prova nisso não. Porque se depender de mim, eu sento a mão. Não me prova nisso não. Porque se a gente não estiver ligado e firme na rocha, varão, a gente age na carne. Só que Deus ele me fez lembrar de Davi. A palavra do Senhor diz em 1 Samuel capítulo 16 que Deus ele vai chamar Samuel para ungir um dos filhos de Jessé rei. O problema é quem tinha o azeite separado não estava dentro, estava fora. Meu Deus. E quem havia esquecido de Davi iria participar do banquete que tinha sido preparado. E Deus me fez entender que banquete é para quem fala mal. Banquete é para quem planeja a nossa morte. Banquete é para quem levanta decreto de morte contra a nossa vida. Só que tem mais gente se preocupando com o decreto de morte do que com o azeite que desce. Meu Deus.
Tem muito mais gente preocupado com o banquete que prepara do que com o azeite que recebe. Porque quando eu confrontei a Deus de quem somos nós, mas eu falei, Deus, não é possível. Esther vai servir quem quer matar, Porque aquilo que eu sirvo tem que ser maior do que aquilo que eu necessito. Meu Deus! Aleluia! A minha necessidade nunca pode ser maior do que aquilo que eu ofereço, pastor. Mas o meu decreto está sendo de morte, sacrifica. Mas a minha vida está uma bagunça, oferece. Pastor, mas a minha vida está de cabeça para baixo, entrega o seu melhor para Ele. Aleluia! Sabe por quê, meu pastor? A palavra vai dizer em Gênesis capítulo 22, se não me falha a memória, que agora Deus ele pede Isaac para Abraão. E quando Abraão está prestes a sacrificar Isaac, vem uma voz de um anjo e fala, Abraão, não faça tal coisa, porque agora eu conheço o teu coração. Aleluia! Como é que Deus, pastor, vai conhecer o coração de alguém no dia do sacrifício? Por que Deus não conheceu o coração de Abraão na caminhada? Por que Deus não conheceu o coração de Abraão, pastor José? Quando ele largou a parentela para poder seguir uma voz que ele nem conhecia. Glória! E eu comecei a entender que você pode fazer sacrifício à vontade. Você pode jejuar à vontade. Você pode caminhar o quanto for. Mas Deus nunca vai falar que conhece o teu coração. Porque Deus ele só vai conhecer o teu coração quando você sacrificar no altar. Quando você oferecer aquilo que te dói tanto. Meu Deus! Aí vai vir uma voz. Agora eu conheço o teu coração. Meu Deus, aleluia! Porque já foi falado aqui, se eu não me engano, pelo Senhor, pastor. Porque sacrifício não pode ser aquilo que eu não quero. Sacrifício não é aquilo que eu não gosto. Sacrifício é aquilo que dói na minha alma. Mas mesmo assim eu ofereço. Aleluia! Pastor, mas por que eu ofereço aquilo que me dói? Porque a minha necessidade não pode ser maior do que aquilo que eu deposito no altar. Meu Senhor da glória, aleluia! Mas sabe qual é o problema, pastor? É que tem gente que só sabe sacrificar no dia da angústia. É que tem gente que só sabe depositar no dia de aflição. É que tem gente que só sabe oferecer quando está perseguido por amante. Meu Deus! E a palavra diz mais. Depois que a mãe, Assuero, se alimentam daquele banquete, pela segunda vez veio a palavra de Assuero para Esther. Esther, pede até metade do meu reino, porque eu vou te dar. E a palavra diz que pela segunda vez, Esther vai se levantar e vai falar: se for do agrado do rei, venha amanhã até mais um banquete que eu prepararei. Mas novamente não venha sozinho, traga a mãe junto. Meu Deus! E eu fico imaginando o coração de Mardoqueu, porque Mardoqueu era de fora, mas tinha acesso dentro. Eu imagino o coração dele esperando a resposta de Esther. E aí Esther falou com ele, eu falei. E aí, o que ele falou? Não falei isso não. O que você falou, Esther? Não pode demorar, o povo aí fora está para morrer. Mardoqueu, é o seguinte: antes de eu colocar em pauta aquilo que eu necessito, eu coloquei em pauta aquilo que ele precisava. Meu Meu Deus! Deus, aleluia! Ao invés de pedir aquilo que eu preciso, Mardoqueu, eu preferi depositar um banquete na vida dele. Esther, mas o povo aí fora está padecendo. A gente aqui fora, Esther, está quase morrendo. O povo está com decreto de morte levantado. Meu Deus! E tu vai oferecer. Porque o meu sacrifício tem que ser maior do que esse decreto.
Aleluia. Aquilo que eu ofereço Meu Deus. tem que ser maior do que essa morte. Aquilo que eu deposito tem que ser maior do que essa carta que veio para o povo. Glória a Deus, aleluia. Mas fica tranquilo. Porque eu sei que eu fazendo primeiro para ele vai fazer depois para mim. Meu Deus. E vocês conhecem esse texto, eu não quero me prolongar. Mas a palavra vai dizer que passado alguns dias, o rei Assuero vai perceber o que estava acontecendo. E todo mundo conhece a respeito da corda, da forca que havia sido preparado para Mardoqueu. Só que o ponto que eu quero chegar não é dizer para você que Deus ele vai ferir o teu inimigo, que Deus ele vai enforcar na corda que era para você. Não. Nós servimos a um Deus que faz justiça sim. Mas o ponto que eu quero trazer para mim e para a tua vida é o ponto da prioridade. Porque eu costumo dizer isso aqui lá na minha igreja. Por muitas das vezes, meu pastor, nós deixamos de adorar a Deus da forma que Ele merece, por causa da perseguição que sobreveio na nossa vida. Por muitas das vezes, nós deixamos de sacrificar para poder nos preocupar com o decreto que foi levantado. Por muitas das vezes, nós nos entristecemos, não fora, mas dentro do palácio. Nós nos entristecemos, porque quem era para ajudar está alfinetando a nossa vida. Meu Deus. Está nos perseguindo, está nos afrontando, está colocando em pauta aquilo que nem era para existir. Por muitas das vezes, Oh, meu Deus. a nossa maior tristeza não é com quem está fora, e sim com quem está dentro. Meu Deus. Pessoas que eram para nos acolher, nos abraçar, nos acudir, estão ferindo a nossa alma. Só que o livro de Esther, toda vez que eu leio, ele me confronta a não responder com a mesma moeda ou com a mesma altura. Ao invés disso, escolha servir primeiro. Escolha depositar primeiro. Escolha preparar um banquete primeiro. Pastor, mas está dizendo que Deus está no banquete? Não. Deus ele está agindo na medida que você escolhe servir. Porque não adianta você querer gritar mais alto. Não adianta você querer responder com a mesma moeda, não. Deus ele age na medida que você serve Ele. Aleluia. E eu costumo dizer isso aqui para os jovens da igreja. Servir nunca foi sinal de humilhação. Pelo contrário, só seremos exaltados na medida que nós servimos. Porque pessoas aí fora, não vou generalizar, mas elas acham que porque nós temos um cargo, ou porque nós pregamos, ou nós cantamos, nós somos santos. Nós somos mais que alguém, não. Pelo contrário, igreja. Eu amo o pastor José. Ele é um amigo pessoal. Eu não sou pastor presidente, sou segundo da minha igreja. Mas eu olho para a vida dele e eu falo, meu Deus, tenha misericórdia. Porque é um homem novo, com tanta responsabilidade. Se eu que sou o segundo da igreja, por muitas das vezes passo perseguição, adversidade, pessoas do ministério indo contra você, você imagina um homem que está como presidente. E sabe qual é o peso? É novo. E eu tenho certeza, porque isso acontece comigo, é julgado por causa disso. Eu tenho certeza, ele tem muito mais tempo de ministério que eu. Mas eu passo por algumas igrejas, onde eu ministro, que pessoas me olham de cima a baixo e perguntam, você, pastor? Eu simplesmente abaixo minha cabeça e vou para o meu canto. Eu não preciso responder à altura, mostrar carteirinha, não. Porque nós servimos alguém que enquanto a gente serve, ele responde por nós. Verdade, aleluia. E quando eu me coloco no lugar do pastor José, eu fico me perguntando, Senhor, a obra tem que ser grande. O chamado tem que valer a pena.
porque a perseguição é dolorosa. Eu não vim aqui para poder chorar para você, falar da minha vida, contar testemunho. Não, esquece isso. Eu vim aqui colocar na sua cabeça que servir a Deus ainda é melhor do que se preocupar com as perseguições. Glória a Deus, aleluia. Pastor, mas a perseguição é grande. Eu sei. Pastor, mas a adversidade é grande. Eu sei disso. Mas faz o seguinte, prepara um banquete. Aleluia. Coloca os seus inimigos para sentar na mesa. Porque no dia do teu sacrifício, Deus ele vai falar, agora eu conheço o teu coração. Igreja, servir nunca foi sinônimo de receber em troca, não. Sempre foi sinônimo de mostrar aquilo que tem aqui dentro. Aleluia. Já foi falado aqui pelo meu pastor, e coincidentemente eu digo a mesma coisa, pastor. A nossa boca, a nossa vida prega muito mais do que a nossa boca. Verdade. A nossa vida testemunha muito mais do que nossas palavras. E é por isso que eu digo, escolha servir, mas não prepare qualquer banquete. Prepare aquilo que dói na sua alma. E fale, Senhor, isso aqui me dói, mas eu te entrego. Isso aqui vai me doer, mas eu deposito. Glórias ao teu nome, Senhor. E eu não estou falando de dízimo e oferta, não, igreja. Porque eu tenho certeza que a única coisa que precisa do teu dízimo e oferta é o tempo. Porque eu tenho certeza absoluta. Eu falo isso aqui com propriedade. O pastor José pode passar a necessidade que for, mas Deus supre ou não supre, meu pastor. Pode estar apertado o que for, mas já faltou na tua mesa. O importante aqui não é dízimo e oferta, é o teu coração que vale mais para Deus. Porque não adianta eu me intitular como pastor, pregador, cheio de agenda, se o meu coração estiver lá fora. Deus! Meu Deus, aleluia. Não adianta eu me intitular como pastor presidente, segundo pastor, bispo de igreja, mas se o meu coração não estiver no Meu altar de Deus. amado. Escolha hoje depositar aqui em cima. E como já foi dito aqui pelo pastor José, entregue hoje, dá glória hoje, dá aleluia hoje, roda hoje, Deus. abraça hoje.